Vamos lá, pessoal. O artigo 873 vai dizer o seguinte: as hipóteses de nova avaliação. Então, eu já avaliei, mas eu quero avaliar novamente. Então, olha a primeira hipótese. O caput diz o seguinte: é admitida a nova avaliação quando, inciso 1, qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou do dolo do avaliador. Então, a primeira hipótese é erro. Olha, o perito avaliou o imóvel, ele considerou 1.000 metros quadrados, mas esse imóvel ele tem 3.000 metros quadrados, né? Ou o perito ou oficial de justiça avaliou só o terreno, não avaliou a construção. Então, nas hipóteses de erro, né? Erro mesmo ao proceder à avaliação, eu posso requerer que seja deferida uma nova avaliação. A segunda hipótese é a hipótese de dolo do avaliador. Então, de má fé, o perito lá ou o oficial de justiça avaliou por menos ou avaliou por mais, superestimou o valor do bem, né? Então, sei que aquele bem ele tem valor de mercado lá pelos anúncios de 100 mil reais e o perito ou o oficial de justiça avaliou ele por 300 mil. Então, na hipótese de dolo, que eu comprovar essa má fé do avaliador em superestimar ou subestimar esse preço, eu posso requerer ao juiz que seja feita uma nova avaliação. E aí, por óbvio, nessas hipóteses de erro ou dolo, eu geralmente substituo aquela pessoa que tinha realizado a primeira avaliação para que ela não incida, obviamente, no mesmo erro. 2. Se verificar posteriormente a avaliação que houve majoração ou diminuição no valor do bem. Então imagine o seguinte: quando eu avaliei o bem, ele valia R$1 milhão, mas houve uma especulação imobiliária nos meses seguintes e no momento posterior à avaliação ele passa a valer R$3 milhões. Portanto, eu preciso realizar uma nova avaliação do bem. Uma outra hipótese é o valor do bem se reduziu, né? Então imagina lá que eu tinha lá um implemento agrícola, um trator que sofreu lá um acidente. Aquele bem que valia lá R$1 milhão, por exemplo, ele passa a valer 800, né? Diante dos reparos que terão que ser realizados. Então nessas hipóteses de aumento ou redução do valor do bem, eu também posso pedir uma nova avaliação. E 3, quando o juiz tiver fundada a dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Então, as partes não dizem nada, mas o próprio juiz, pelas máximas de experiência na avaliação, né, em avaliações anteriores, diz: olha, esse bem ele não é compatível com a avaliação que foi apresentada. Portanto, eu, juiz, determino que se realize uma nova avaliação. O parágrafo único vai dizer que se aplica-se o artigo 480 à nova avaliação prevista pelo inciso 3, né? Que o inciso 3 ele diz lá nas hipóteses em que o juiz. E o 480 ele diz o seguinte: vamos achar o 480 aqui. O 480 vai falar assim, ó. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não tiver suficientemente esclarecida. São as hipóteses em que o juiz determina nova perícia e estabelece, né, essa parte aqui, ela estabelece também a questão dos ônus da prova, né? Lembre-se sempre que, como eu estou numa execução de título extrajudicial, quem vai pagar, né, as custas processuais, né, os ônus da sucumbência, sempre vai ser o devedor, né? Provavelmente o credor antecipa o valor né, necessário para fazer a avaliação, mas isso sempre vai ser colocado na conta lá do devedor em razão da sucumbência, né, em razão da causalidade da execução, por ele não ter pago voluntariamente a dívida, tá bom? Pode cortar.